E daí eu começo a compartilhar a minha tela. Aqui, feito. Deixa eu colocar para apresentar, então. Então, sejam bem-vindas ao encontro das 7 sombras dos relacionamentos, que eu gostaria de conhecer vocês, né? Saber de que cidade que tu vem, qual é a tua idade, se tu puder colocar ali no chat, para mim vai ser bem interessante para mim saber. E nesse webinário também eu vou apresentar para vocês um novo olhar para que você tenha um novo olhar para a sua vida, para as suas relações, e para que você desenvolva um novo olhar para as relações mais importantes que a gente tem, que é a relação com a gente mesmo. Então é um prazer tê-las aqui comigo. Eu falo de Porto Alegre, meu nome é Ana Duarte. E também gostaria de saber, eu não sei se tu tem acesso ao chat ou não, se tu me conhece do Instagram, ou se tu chegou aqui por um anúncio. Seria bem interessante a gente dar uma trocada, nem que fosse ali pelo chat, porque isso faz parte. Deixa eu abrir meu chat aqui. Isso faz parte, essa interação faz parte da aula, né? Pegar a opinião de vocês sobre esse encontro, porque aqui a gente já vai estar exercitando este novo olhar, que é a relação de troca. Porque num relacionamento, tudo é troca. E o relacionamento depende da comunicação. Então, não existe relação de troca sem a gente dar e nem receber. E por isso que eu peço e se tu se sentir confortável de conversar comigo via chat, se tu preferir. Não que você seja obrigada, mas é apenas um convite para você se abrir, para receber essas interações, né? Para a gente trocar com o conteúdo, porque vai ser importante, principalmente no decorrer da aula. E isso também, nós já estamos entrando aqui numa questão desse fluxo, né? O fluxo do dar e do receber, que é esse movimento que faz parte de toda a relação, que a comunicação é isso, a comunicação é um dar e um receber. E esse movimento a gente vai entrar mais a fundo, mais para o final do webinário, do porquê é importante desse movimento nas nossas vidas e nas nossas relações. E para a gente poder entrar nesse fluxo, né? Para que a gente tenha esse desenvolvimento das nossas relações. Mas antes disso, eu quero convidar vocês a se conectarem com a sua presença, para que você realmente consiga extrair o maior valor desse encontro. Então, a gente vai fazer um pequeno centramento nesse momento. E eu convido vocês a fecharem os olhos. Esteja sentado numa cadeira ou onde você estiver, senta-se confortavelmente, feche os olhos e conecte com a sua respiração. Faça o ciclo da respiração conscientemente por 3 ciclos de inspiração e expiração. Perceba se alguma situação que aconteceu ao longo do seu dia ou algum pensamento está perturbando a sua mente. Pode ser um sentimento chato, que te atrapalha em acompanhar a sua respiração. Aí nós vamos fazer o seguinte, com este pensamento, com esse sentimento, ou com essa coisa que está na sua cabeça. Imagine você pegando esse pensamento, esse sentimento, e colocando numa gaveta
em algum cômodo perto de você. Coloque este pensamento ali dentro e feche essa gaveta. Coloque para lá esse pensamento. E volte a se conectar com a sua respiração. Algumas vezes podem surgir outros pensamentos. E uma vez que a gente tira um do caminho, outro vem. E se esse é o seu caso, se imagine pegando ele, colocando na gaveta e fechando a porta da gaveta. Coloque esse pensamento ali dentro e volte a se conectar com a sua respiração. Conecte com o seu coração, abra ele e peça para receber o que você precisa para ter uma vida mais leve, para ter relações mais leves nessa aula. E devagar vocês podem indo abrir os olhos, prestar atenção aqui. E agora eu gostaria que você me contasse como é que vocês chegam. Estão bem? Estão preocupadas? Qual é a expectativa de vocês para esse webinário? O que vocês esperam aprender? O que vocês esperam resolver? Isso é muito importante a gente ter consciência para que a gente atraia a informação necessária. Então, a gente hoje vai ver, na jornada de hoje, a gente já passou pela recepção, a gente já passou pelo centramento, calibramos aqui as expectativas. Agora eu vou falar um pouquinho de quem eu sou rapidamente, daí a gente já vai passar para os desafios dos relacionamentos. E daí vem a minha proposta, que é a solução, é uma nova perspectiva para os seus relacionamentos, para a sua vida. Eu vou então parar aqui de compartilhar, porque nesse momento é para ser uma conversa. Então, como eu falei, meu nome é Ana Cristina Duarte, eu tenho 46 anos, eu nasci em uma família tradicionalmente patriarcalista, meu pai era bem machista e a minha mãe uma dona de casa, que não podia trabalhar porque o meu pai não aceitava que ela trabalhava fora de casa. Ela tinha que ficar em casa cuidando dos filhos. Deixa eu botar minha tela um pouquinho para cá, que eu estou cheia de tela na minha frente. E com meu pai eu aprendi essa questão da cultura da repressão do feminino, de tratar as mulheres como inferiores aos homens. Não deixar de ser quem a gente é. Com a minha mãe, eu aprendi como ser forte para enfrentar as dificuldades da vida. Eu perdi meu pai com 16 anos, o que me trouxe liberdade de expressão. E a jornada para o meu autoconhecimento começou aos meus 22 anos, aonde eu fui para o mundo e eu desbravei. Deixa eu colocar aqui. Com licença. Eu desbravei o mundo, eu desbravei 3 países. Eu morei em 7 cidades e eu trabalhei com 9 culturas diferentes.
E nessa exploração de mundo, eu me abri para o novo, eu fortaleci a minha autoconfiança e a minha coragem. Eu me formei em engenharia de alimentos, eu trabalhei no Brasil e também na Austrália para empresas globais, como a Linde de chocolate, a Mars, que é uma empresa Uncle Ben's, está muito forte na indústria de comida para cachorros e gatos. E eu acabei morando 15 anos na Austrália. Eu sou cidadã australiana e em 2020 eu voltei para o Brasil para conquistar meu sonho, que é de inspirar e ensinar mulheres a terem uma vida mais fluida, mais leve, mais abundante, através de relações saudáveis. Porque sim, todo esse giro que eu dei na minha vida ficou muito claro para mim que a vida é em torno, esse é o meu cachorro, não sei se vocês ouviram, que a vida é em torno das relações, é em torno dos relacionamentos. E os relacionamentos são os que constroem o que a gente vive. E por relacionamentos, a gente pode entender que é qualquer forma de interação entre pessoas, sejam amigos, companheiros de trabalho, parceiros amorosos, família, ou qualquer interação rápida que a gente tem na rua, ou no trabalho, ou em qualquer lugar que a gente esteja, na academia. E eu acredito sim, eu acredito muito nisso, porque eu vivi isso. E com todas as mudanças que eu tive na vida, os relacionamentos e as pessoas foram mais importantes para mim. E também com todas as experiências que eu tive, experiências e vivências com o sagrado feminino, com rodas de cura, com reiki, eu sou reikiana master, então eu estudei bastante energia, eu trabalhei muito com energia. Eu também estudei a psicologia transpessoal, a psicanálise, as relações sistêmicas, né, que estão ligadas com as constelações familiares. E também estudo ciência quântica. E essas áreas, elas comprovam que a grande busca do ser humano são por três grandes necessidades, para suprir três grandes necessidades. E quais são elas? A primeira delas é conexão, porque através da conexão a gente chega no amor, a gente sente o amor, a gente vive o amor. Então a conexão é pura relação. A gente sente compreensão, por conexão a gente sente a compreensão, sente a aceitação, a gente sente empatia, reconhecimento, consideração, a gente sente o pertencimento a uma tribo, a um grupo, a um parceiro, a gente sente o companheirismo, a cooperação, a harmonia e também suporte. E eu gostaria de saber se vocês sentem essa necessidade, se vocês buscam compreensão, reconhecimento, companheirismo em um relacionamento. Porque geralmente a gente busca isso nos relacionamentos, a gente espera isso. E uma grande falha, não falha, mas uma atitude nossa, foi o que eu comentei no início do webinário, é a falta de comunicação. E muitas vezes, como a gente não comunica o nosso desejo, a gente não recebe, porque nem sempre as pessoas sabem exatamente o que a gente precisa, o que a gente quer. A outra grande necessidade é o bem-estar, é a nossa saúde, é uma paz interior, é uma segurança em relação à estabilidade. E também a diversão, porque o bem-estar também é estar feliz, se divertir na vida.
E aí a minha pergunta para vocês é: os relacionamentos te trazem essa estabilidade? E essa estabilidade, essa segurança, né? Essa estabilidade, os relacionamentos que tu tem atualmente. Por exemplo, um bom relacionamento com seu chefe te traz uma segurança de emprego. Um bom relacionamento com seus colegas de trabalho te trazem um suporte no dia a dia do teu trabalho. Assim como num relacionamento amoroso, ele te traz companheirismo, traz suporte também. Mas podem não trazer essa estabilidade. E por isso eu pergunto para você. A outra grande necessidade que o ser humano tem é de autoexpressão. Porque a autoexpressão nos traz alegria, nos dá autonomia de ser quem somos. A gente transparece a nossa autenticidade, a nossa magia, o nosso poder, a nossa integridade com o que acontece na nossa vida. E essa é a nossa contribuição para o mundo. A nossa autoexpressão, ou seja, criatividade, ela aparece muito quando estamos apaixonadas, né? Na espontaneidade de quando estamos recebendo os amigos em casa. Isso é a nossa autoexpressão. E por isso a gente se sente tão bem. Isso traz um significado, isso traz uma contribuição para a nossa vida. Principalmente quando a gente cresce num relacionamento, cresce no trabalho, quando a gente conquista, né, um cara que a gente está saindo, ou conquista uma promoção no trabalho, ou conquista um emprego, né? Isso é autorrealização, e isso está tudo aqui embaixo dessa autoexpressão, que é a terceira grande necessidade do ser humano. Em um relacionamento, né? E daí a minha pergunta para ti: você se sente bem em expressar a sua essência, em ser quem você é, tanto no relacionamento amoroso quanto no relacionamento profissional, com seu chefe, com a sua equipe, com seus pares, ou com a pessoa que você está saindo. Todas essas são necessidades que a gente busca na vida. Ou seja, as relações que a gente que constroem a nossa vida e a relação com a gente mesmo. Então, a gente tem que desenvolver a habilidade de desenvolver as relações para que a gente supra essas necessidades. Mas antes da gente descobrir tudo isso, eu passei por uns bons desafios. Eu descobri, nesse processo de autoconhecimento que eu comecei falando para vocês, eu descobri meu lado luz, eu descobri que eu tenho múltiplas sombras, assim como todo mundo com quem eu me relaciono. Eu observei que havia tipos de situações, tipos de pessoas que eu achava na época que me perseguiam. E, claro, eram as mais desafiadoras. Me tiravam do sério, minha energia ficava pesada e a vida se sobrecarregava. Cheguei a mudar de emprego, porque o chefe não, eu não aguentava o chefe, ou a situação não estava tão boa. Só que eu trocava de emprego e eu encontrava a situação estava me perseguindo, ou a pessoa me perseguia. E sendo a inquieta que eu sou, cansada de viver essas repetições, eu fui para uma exploração, e dessa vez foi uma exploração interna.
determinada a viver uma vida mais leve, expressando quem eu realmente era. Porque era isso que eu não via lá na minha infância acontecer. E era tudo que eu queria. E eu não sei, vocês provavelmente são católicas, né? Aqui no Brasil a gente tem um catolicismo bem forte. A maioria das pessoas são católicas. E uma vez, quando eu era pequena, minha mãe me falou que toda vez que a gente entrava numa igreja nova, a gente podia fazer um pedido. E todas as igrejas que eu entrei na minha vida, o meu pedido era: eu quero ser feliz. Porque para mim não existe outro sentido do que estar viva, ser feliz. E para a gente ser feliz, a gente precisa, hoje eu sei, que a gente precisa de uma vida leve, de relações leves. A gente precisa saber quem a gente é e a gente precisa expressar quem a gente é. Então eu descobri, nessa peregrinação, eu descobri um novo olhar sobre as relações, um novo olhar sobre como ser, como eu ser na minha vida, como eu liderar a minha vida. Um novo olhar que me trouxe mais leveza, mais fluidez e uma conexão maior com quem eu sou. Enquanto eu vivia me autoconhecendo aí no mundo, em relação ao mundo, em relação a me descobrindo nas relações, ali já beirando os 37, 40 anos, na verdade aqui eu vou fazer um parênteses, porque a antroposofia e a medicina chinesa, elas têm o mesmo conceito de que a vida, ela se constitui em ciclos de 7 anos. Então, se a gente pensa ali a nossa primeira infância, que é do 0 aos 7 anos, é a infância mais importante, é a parte da nossa infância mais importante, onde a gente absorve todas as nossas, cria as nossas crenças, absorve os nossos valores, e a gente aprende como se comportar. E se a gente fizer aí o cálculo 7 aos 14, do 0 aos 7, 7 a 14, 14, 21, 21, 28, 28, 35 e 35 a 42. Então, entre os 35 e os 42, muita coisa muda na vida das pessoas, do ser humano. Para mim, foi mais perto dos 40, dos 42 anos, apesar de meu primeiro grande alarme foi num relacionamento quando eu tinha 37 anos, o fim de um relacionamento. Mas caiu realmente a ficha quando eu tinha uns 42 anos no meu trabalho, quando eu tive um burnout. Mas, voltando aqui então, ali beirando, né, nos 37, aos 42 anos, que foi ali aquela faixa etária, eu vivenciei muitas frustrações. Eu encarava alguns problemas, muitas vezes sentia um desconforto comigo mesmo, uma insatisfação. Eu perdia o tesão no trabalho, que eu adorava trabalhar, adorava fazer o que eu fazia, mas daqui a pouco estava frustrada, daí eu trocava de empresa, como eu comentei, né? Eu estava sempre ali naqueles problemas e achando que os outros eram o problema, que que aquela pessoa era o problema. E eu deixava para lá uma situação e continuava, né? Eu comecei a viver essa sensação de desconforto com a minha vida que eu estava levando. E muitas vezes eu não tinha clareza das minhas necessidades. Ou quando eu tinha essa clareza, eu não conseguia expressá-la de forma que não que me gerasse um incômodo, ou minha comunicação acabava gerando um atrito. E eu comecei a me perguntar, né? A princípio deveria tudo estar bem. Eu deveria estar bem. Depois de muitos e muitos anos se esforçando para ter o que eu tinha, para ser quem eu era, para fazer tudo aquilo que eu aprendi na minha infância, que era o ideal. Eu percebi que ter chegado lá, aonde eu estava,
Era o que eu aprendi que eu deveria ter para se autorrealizar, para ser feliz, para isso, para aquilo, só que eu não era feliz. Porque eu estava insatisfeita, eu tinha esses desafios batendo na minha porta o tempo inteiro. É como se as minhas antigas respostas não respondessem mais as perguntas que eu fazia agora. E daí para frente, eu percebi que eu tinha que buscar algo diferente, que tinha que ter uma solução, que a vida não era só aquilo dali. Mas e mesmo assim eu não sabia o quê. E eu não entendia muito o porquê daquilo, né? E, e eu queria perguntar para vocês agora, bem-vinda, Leni. Eu vi que você chegou faz pouco tempo. Nós estamos aqui conversando sobre os desafios que são os relacionamentos, os desafios que a gente encontra na vida, ao longo da vida. E eu não sei se tu tem acesso ao chat, mas se tu quiser comunicar, se vocês também sentiram essa dificuldade, sente essa alguma frustração, se vocês já passaram por isso, por desafios de relacionamentos, desafios, situações que te desafiam e que realmente é difícil entender como sair delas, né? Situações que repetem nas nossas vidas. Pessoas, às vezes os desafios não são só com situações, são com pessoas também que, que se repetem na nossa vida. Ou se vocês estão passando por isso agora. Se vocês quiserem falar ali comigo no chat, para que a gente possa ter um diálogo, enquanto eu bebo um pouquinho de água. Mas e nesse momento que a gente fica, né, tão desnorteada com esses desafios que a gente não sabe o que está acontecendo, não sabe para onde vai, a gente se sente insegura, a gente vê que o que a gente fez até então não está funcionando de alguma forma, que isso está remexendo com as nossas crenças, com os nossos valores. E quando eu falo aqui, é como se o destino, né, estava nos buscando um novo caminho. Porque aquele que a gente está indo, aquela vida está truncada, a gente está tendo problemas com relacionamento, ou é porque eu não consigo me comunicar direito, ou é daqui a pouco os valores daquela pessoa não estão se encaixando com o meu, mas de uma hora para outra. É o meu trabalho que eu não consigo ficar satisfeita, que tem sempre alguém me passando a perna, ou eu não consigo ter um relacionamento saudável com os meus pares, com o meu chefe. Eu não consigo expressar o meu valor. Eu não consigo expressar que o meu conhecimento para adicionar no meu trabalho. As pessoas não veem isso de mim, eu não me sinto reconhecida, eu não me sinto valorizada, né? Muitas vezes, esse chamado que está dizendo assim, não é por aqui, não é por aqui, eles vêm de diversas formas. Pode surgir por um intermédio de uma doença física, de um processo depressivo que eu tive, por um fim de um relacionamento, ou por uma briga feia também, de já não aguentar mais o cansaço, a frustração que nos deixa sobrecarregadas, a insatisfação com a vida ou com uma relação que é importante para nós e que a gente está sempre ali achando que vai mudar e não muda. Achando que vai mudar, ficamos felizes, contentes, não, agora vai, e daqui a pouco vem aquele acontecimento que nos põe para baixo novamente. Uma desmotivação do trabalho, ou até a morte de um ente querido, né? Para mim,
pela segunda vez, a primeira vez foi o fim do relacionamento, e a segunda vez, que daí que virou a chave para mim, foi um burnout. Foi uma frustração de trabalho, onde eu não me sentia valorizada, aonde não reconheciam o meu potencial. E essas situações, esse chamado que eu estou dizendo aqui, ele pode acontecer tanto internamente, como a gente viu aí nos exemplos, como externamente, ou os dois ao mesmo tempo. E o principal é que esse acontecimento ele vai romper com esse ciclo da aceitação da forma como eu me sinto. Né? Anteriormente a gente falou lá das necessidades do ser humano, a necessidade de autoexpressão. Quando eu não consigo me expressar nos relacionamentos ou no trabalho, eu não me sinto valorizada, eu não me sinto reconhecida, que também é uma outra necessidade de conexão, que na verdade elas estão tudo unidas uma nas outras, né? Então, uma situação ou um relacionamento pode ter influência em mais de uma necessidade que a gente precisa suprir como ser humano. E daí eu me pergunto para vocês já se sentiram assim? Vocês já passaram por alguma coisa que parece que bateu na porta dizendo assim, acorda que não é mais por aí, é por um outro caminho. Na verdade, a gente não sabe muito bem por onde começar, por onde se reinventar. A gente olha para os lados, para os amigos, para as redes sociais, e tudo que a gente percebe é que eles estão vivendo como a vida que manda Deus, né? Que Deus manda, tá tudo ótimo. E a gente acaba se achando um peixe fora d'água, como se apenas a gente tivesse vivendo o que estamos vivendo e sentindo o que a gente está sentindo. E entender, e aí foi a hora que eu entendi que eu precisava de um novo olhar, de olhar diferente para a vida, para os meus relacionamentos. Porque os problemas que eu estava tendo, as dificuldades que eu estava passando, que estavam se repetindo novamente, novamente, novamente na minha vida, não poderia ser os outros. Porque só tinha um denominador comum ali, era eu. E esses problemas, essas dificuldades, estavam sempre relacionadas a um relacionamento. Um relacionamento com alguém, com um parceiro, com um chefe, com um colega de trabalho, com amigas, né? Um relacionamento, uma relação, quer dizer, extrema com o trabalho, expectativas demais. Também pode ser com vícios, né? A comida, a bebida, o cigarro, isso tudo são vícios. O vício da beleza também é. O vício do esporte também a gente vê muito. Mas o mais importante aqui é entender que é esse chamado da convocação, para nos tornarmos, na verdade, nós mesmas, para entender quem somos, nos, aceitar a parte luz e a parte sombra, conhecer a parte sombra, para eu entender aonde que eu estou errando. Né? Buscar aquilo que faz bem para minha alma, as relações que fazem bem para minha alma. E daí vem aquela sensação de vazio nisso tudo, porque o velho não serve mais. Só que eu não sei como eu vou substituir isso que eu tenho que deixar para trás. Né? Novamente, aqui esse vazio, ele traz à tona uma insegurança. E a gente falou lá na frente que uma das necessidades do ser humano era de segurança, de estabilidade. Então é por isso que muitas vezes, nesse vazio, nesse não saber como agir, não saber para onde ir, que gera insegurança e gera medo, a gente se sente instável e a gente acaba voltando para a relação, voltando a ser como a gente era antes, porque mesmo que
que o que a gente era antes não nos fazia bem, a relação não nos fazia bem, o trabalho não nos fazia bem, ou aquela situação, né, aquela pessoa, ou aquele comportamento que eu tinha não me fazia bem, só que eu não sei ser diferente. Então eu busco conforto aonde eu sei como era, aonde eu sei o que eu faço, como as pessoas reagem, que eu posso ficar quietinha e daqui a 2 dias tudo vai passar e vai voltar ao normal. Mas eu sei também que é por um tempo curto, porque vai acontecer novamente. Então, nessa insegurança, a gente acaba voltando para trás. A gente acaba voltando para trás com apego ao que a gente tem no passado, ao que a gente criou, àquela própria relação, ao que a gente construiu junto, ao que a gente passou junto, se a gente está falando num relacionamento a dois. No caso de trabalho, a perder as regalias que eu já tenho no meu trabalho, perder as amizades que eu tenho nesse meu trabalho. Também gera aí, né, a preguiça de começar de novo, a vergonha, muitas vezes, de aceitar que não deu certo mais uma vez. E aqui, né, se fala muito de autossabotadores. Na verdade, é isso aqui, né, gente? É quando a gente não tá nesse vazio, tá nessa insegurança, nesse medo, e a gente prefere voltar para trás, porque a gente se sente mais segura daquela forma. Então, a gente acha qualquer tipo de desculpa para a gente voltar para trás. E daí a minha pergunta que fica aqui para vocês é se vocês já sentiram esse vazio, se vocês já estiveram nessa insegurança, com esse medo em relação ao trabalho, em relação a um relacionamento, e que vocês acabaram que varrendo para debaixo do tapete as suas emoções, os seus sentimentos, e voltaram para trás. Eu fiz isso. Entre ali os 37 anos, que foi o meu relacionamento, que eu comecei a trabalhar mais, que eu comecei a me. Que eu fiz né, essa jornada interna de desenvolvimento, até eu chegar ali nos meus 42 anos, então aí eu fui 5 anos que eu, que eu fiquei conhecendo, me conhecendo, mas encontrando problemas, não conseguindo mudar realmente, criar uma visão para que eu conseguisse criar relações diferentes na minha vida, para mim ter resultados diferentes. Porque muitas vezes, né, vivendo uma vida pouco satisfatória, a gente se apega à identidade que essa vida nos trouxe. E a gente sente dificuldade de liberar essa identidade, né? E além de tudo isso, a sociedade que a gente vive, a pressão da sociedade, de família, de amigos, isso também conta. Isso é uma das sombras do relacionamento que a gente vai ver mais a seguir, né? A sociedade, ela tem um modelo que nos diz do que é o certo, do que é ter sucesso, do que é estar estabelecida, né? Bem definido isso. Por exemplo, a mulher, ela tem que estudar, casar, ter filhos, ter sucesso na profissão, ter um corpo lindo, não ter rugas, administrar a casa, educar os filhos, estar ali com a janta pronta esperando o marido, né? Isso já veio, isso já está um pouco mais desenvolvido, graças a Deus, mas dependendo da idade que vocês têm, isso foi a sua realidade. E assim fica muito difícil a gente responder a um chamado de sermos nós mesmos, um chamado de mudar, um chamado de ver a vida com novos olhos para criar
relações diferentes. Especialmente se isso implica em mudanças radicais, que nem eu tive. Há 2 anos atrás, eu mudei de profissão. Eu trabalhava até então, morava na Austrália, morei por 15 anos, morei na Austrália até final de 2020. Tinha emprego lá, mas desde 2018 eu já estava com um plano de mudar de carreira e eu mudei de carreira, vim para o Brasil e estou empreendendo no Brasil, trabalhando com mulheres, sendo mentora de mulheres, facilitadora comportamental. Mas na maioria das vezes que eu ouvi, né, tanto da minha família como dos meus amigos, foi o contrário do que eu fiz. Né? As pessoas tendem a nos pedir cautela, de dizer: você está louca por abandonar esse emprego, o cargo que você tem, o seu salário, para fazer alguma coisa nova. Independente se eu estava infeliz lá ou não, porque eles não querem saber disso. Eles vêm com essa formatação da nossa sociedade. Mesma coisa num relacionamento. Como é que tu vai largar um relacionamento de tantos anos, ou com filhos, né? E esses comentários, eles só aumentam o nosso medo e a nossa insegurança. Eles não nos ajudam. Só que o preço emocional, ninguém considera. Só que o preço emocional, a gente carrega. E a gente sabe o peso que é. E especialmente, esse preço emocional, ele é contabilizado na nossa saúde física. Porque sim, acaba acontecendo alguma coisa na nossa saúde se a gente não toma essa ação de buscar essa conexão com quem somos e de transparecer isso nas nossas relações, para que a gente consiga criar uma vida mais leve, mais fluida, com relacionamentos leves. Porque todas essas dificuldades é muito comum a gente evitar fazer essa escolha dessa nova visão que a gente tem, né? Tanto com os outros quanto com o trabalho, né? A gente recusa, é um chamado de alma, a gente recusa. E a gente finge não perceber, né? A gente minimiza a força, como eu já comentei antes, com bebida, com comida, com sedução barata, com vícios, com crítica também, com julgamento de quem fez e faz o que a gente queria. A gente começa a colocar energia em outros interesses, encontrando desculpas, ainda que verdadeiras, para não seguir um novo caminho. Mas a gente faz isso recebendo, né, recusando esse chamado. E vivemos, na verdade, quando a gente faz isso, a gente acaba aceitando que a gente é menor do que a gente pode ser. A gente vive abaixo do nosso potencial. A gente não se torna quem a gente deveria ser. A gente perde a possibilidade de experimentar a plenitude da vida, de achar um sentido para a vida. Porque é isso a gente perde de mostrar para o mundo a nossa magia, as pessoas a nossa volta, a nossa magia. Quando a gente muda, a gente traz as pessoas junto com a gente se torna exemplo, as pessoas se inspiram na gente. E se lembra das 3 necessidades que eu comentei antes, que a primeira era conexão, a segunda era bem-estar, né, a paz do interior, a terceira era autoexpressão, autorrealização. E para você eu acredito que se você está aqui nesse webinário hoje, agora, ou assistindo essa aula mais tarde, provavelmente você busca um novo olhar.
Você busca um novo caminho, porque você já percebeu que isso, você pode ter percebido já que isso é inevitável para trazer felicidade para você. De repente você não tem a clareza do que, ou você já está em busca de respostas ou soluções para essas questões que estão aí no seu coração. E eu queria saber de vocês, faz sentido para vocês isso? O que nós estamos falando até agora? E essa busca ela pode ser feita de inúmeras maneiras. Ela pode ser feita através de mentores, de cursos, de terapia, de livros, de experiências. O importante é que você se dê um passo para esse novo, né? Conheça aquilo que você ainda não conhece, que ainda não viveu, que ainda não experimentou. Que quando a gente experimenta coisa nova, quando a gente inova, quando a gente tem esse ímpeto, tem essa vontade de fazer diferente, que é vocês estarem aqui nesse webinário, pode ser, a gente conhece mais sobre a gente. E conhecendo mais sobre a gente cria uma maior empatia com a gente, para que a gente crie uma empatia com o outro. A gente fica mais gentil com a gente cria um relacionamento mais próximo, a gente consegue se comunicar mais facilmente com a gente. Porque, que nem Bert Helling, das constelações familiares, que eu estudei muito, ele fala, o que está dentro está fora. Se você não tem isso contigo, fica difícil de colocar isso para fora num relacionamento. E é necessário adquirir, para adquirir esse novo olhar, esse novo caminho, essa nova maneira de ser, a gente precisa adquirir novos conhecimentos, a gente precisa se desprender de até então o que eu sabia, de até então o que eu achava que era verdade, porque tudo que eu sabia, do jeito que eu me comportava, do jeito que as minhas crenças, os meus valores, me trouxeram no que eu sou hoje. E se eu não estou feliz com as relações, com o meu relacionamento comigo, com o relacionamento com o trabalho, com o parceiro, se eu não estou feliz hoje com isso, é que eu preciso mudar, eu preciso ter um novo olhar, eu preciso buscar um novo caminho, né? Conhecer uma nova forma de criar daqui para frente relações que supram as minhas necessidades, para que eu seja feliz e que eu tenha uma vida mais leve, que eu esteja mais conectada com a minha essência. E para isso a gente cria relacionamentos mais saudáveis. Espero que esteja fazendo sentido aí para vocês. Então, deixa eu voltar aqui para minhas apresentações, que daí eu vou compartilhar, então, uma conclusão, né? Quais são, então, essas definições, esses desafios dos relacionamentos. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu botar em modo apresentação para ficar bonitinho para vocês. Então, os desafios, né, gente, na verdade, os desafios que a gente tem com os relacionamentos, eles são derivados dos desafios que a gente tem ao suprir as nossas necessidades. Lá dentro, nós temos, como ser humanos, a gente tem as necessidades, e eu trouxe ali as três principais, que é de conexão, de bem-estar, paz interior, né? E de autorrealização. Então, essas necessidades, esses desafios, essas dificuldades de suprir essas necessidades, elas são oriundas das nossas crenças e valores internos. São essas as nossas barreiras. E essas crenças e esses valores internos,
eles foram influenciados pela nossa educação, no meio em que a gente cresceu, ou seja, a nossa família, a nossa sociedade, a nossa cultura. E ainda para ser mais específica, nos relacionamentos, o nosso relacionamento com o pai, o nosso relacionamento com a mãe, no que a gente viu do pai e a mãe se relacionando, como eles se relacionavam, como eles se comunicavam, como eles se comportavam, qual era o desafio entre eles, né? Quais os valores que eles tinham que acabaram nos passando, quais eram os comportamentos, as comunicações deles. Todas essas informações, elas criaram as barreiras, as dificuldades que a gente encontra nos relacionamentos. Porque os relacionamentos, a gente busca eles para suprir as nossas necessidades. Que a vida, isso é a vida, a vida é feita de relacionamentos. E a gente está aqui para viver, para suprir as nossas necessidades, que é de amor, que é de conexão, que é de saúde, como a gente viu, que é de se realizar, é ser a gente mesma, é nos conhecer. E aí, eu pergunto para vocês, então qual é esse novo olhar que eu estou trazendo para vocês? E agora eu vou precisar que vocês conversem comigo um pouquinho, porque aqui a gente vai ter uma interação. Porque é importante essa interação, eu trouxe como uma interação para a gente entender, desenvolver esse novo olhar juntas. Então, vamos dizer assim, quando você tem um grande desafio em uma relação, tá? A relação aqui pode ser no trabalho, pode ser num relacionamento. O que é importante é a gente entender temos um desafio. Qual desses dois pacotes de valores que eu coloquei aqui na tela você escolhe para resolvê-los? Você usa, qual dessas qualidades você usa? Eu vou começar lendo ali o quadradinho número 1. Você usa da empatia, da inclusão, do cuidado, da gentileza, da vulnerabilidade, da confiança, da harmonia, da compaixão, da abertura. Ou você usa da força, da coragem, da clareza, da assertividade, da direção, da ordem, da disciplina, do discernimento, da estrutura. Qual deles você utiliza? Se vocês quiserem abrir o microfone e dizer. O que vocês acham? Querem me comentar? Querem falar alguma coisa? Não tem nem certo nem errado. Tem é você. Todos nós somos ser únicos e por isso que não existe certo e errado. Existe quem você é. E isso aqui é tipo, é um trabalho já de autoconhecimento. Então vamos dizer que você. Agora eu vou mostrar então o outro slide. Se você escolheu o quadrado número 1,
é que você utiliza mais as suas qualidades femininas. Porque todas essas são qualidades com características do feminino. E se você escolheu o quadrado número 2, esta é as qualidades do masculino. Quando a gente fala de feminino e masculino, eu vou exemplificar aqui, antes que a gente continue, a gente está falando de características da nossa psique, da nossa mente. E isso é muito estudado na psicanálise e lá na medicina chinesa, no hinduísmo, que é a cultura indiana, né, que a gente vê muito também isso na yoga, eles têm muito esse conhecimento. E isso na parte oriental, e na ocidental veio por Carlos Jung, o psicanalista que foi discípulo de Freud. Eu acredito que você já tenha conhecido, eu tenho ouvido falar de Freud. E ele conseguiu provar que a gente tem essas qualidades inerentes da nossa mente. Assim como a gente tem o feminino, o masculino, e a gente tem a criança interior, que também provavelmente você já possa ter ouvido falar. E essas características femininas e masculinas, elas estão, o valor, não é o valor, mas o peso dessas qualidades que eu exemplifico aqui na tela para vocês, estão ligadas àqueles bloqueios, aquelas barreiras que nós temos na nossa infância. Então, elas não deixam de ser um reflexo dos valores que veio na nossa família, nos valores da nossa sociedade, que, como eu comentei com vocês, eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu nasci numa família super patriarcal, onde meu pai era muito machista. Consequentemente, os valores masculinos são prioridade nas minhas relações do que os valores femininos, né? Não quer dizer que eu não tenha as qualidades femininas, mas quando algum desafio se apresenta na minha vida, o que vem primeiramente são os valores masculinos. Porque quando a gente tem um desafio na vida, a gente acessa uma parte do cérebro que vai lá para o que se chama a área reptiliana do cérebro, que ela acessa o nosso primitivo. E o nosso primitivo é realmente o que a gente aprendeu ali do 0 aos 7 anos, naquela primeira fase da nossa infância. E outra coisa a se somar aqui é que muito provavelmente, eu trabalho aí com mulheres há 3 anos já, a maioria de nós estamos aqui, temos as qualidades do masculino mais florescidas dentro da gente, principalmente aquelas que foram para o mercado de trabalho no corporativo, que exigem que as mulheres se sobrepõem de uma forma masculinizada para ganharem espaço no ambiente de trabalho. Porque aqui também entra muito a nossa sociedade, os valores da nossa sociedade são muito masculinos. Porque nós vivemos, sim, numa sociedade patriarcal onde valoriza as qualidades do masculino sobre as qualidades do feminino. E, na verdade, isso vem há milênios, né? Eu estudei muito a história da mulher, e eu não quero me alongar muito aqui, porque eu já sei da hora ali, mas a história da mulher é da repressão do feminino, da mulher, começou lá milênios antes de Cristo, né? Na época que a gente saiu do paleolítico para o neolítico, quando a gente começou na agricultura. Ali, na verdade, começou essa
repressão ao feminino. E claro que se desenvolveu ao longo do desenvolvimento da humanidade, e se a gente pensa ali na época das guerras, né, que a mulher teve, muitos homens foram para a guerra, muitos homens morreram na guerra. E quem é que ficou cuidando da família? Foram as mulheres. Elas tiveram, foram quando as mulheres tiveram a oportunidade de começar a trabalhar fora de casa. Foi daí, na verdade, que começou, não o feminismo, mas essa revolução das mulheres de nós queremos mais liberdade. Isso lá nos anos 50, 60, né? Não faz tanto tempo assim, né, gente? 60 anos atrás. Faz o quê? 70 anos. Nossas mães viveram nessa época, né? Mas o importante a ressaltar aqui é que as expressões das qualidades femininas são vistas como fracas na nossa sociedade, porque o homem não pode chorar. O feminino, né, as qualidades femininas são ligadas às emoções. E na nossa sociedade a gente tem um avesso às emoções. Só que são as emoções que nós tivemos lá dos 0 aos 7 anos, que criaram as barreiras. E que até hoje a gente não consegue, se a gente não se conecta com essas emoções, a gente transborda elas inconscientemente nos relacionamentos. E por isso que a gente encontra os mesmos desafios nos relacionamentos. Para vocês, eu vou trazer um exemplo aqui de uma cliente minha que ela, depois do segundo filho, ela resolveu parar de trabalhar porque ela não estava aguentando a demanda do trabalho, a demanda dos 2 filhos, né? Ela se cobrou muito com essa decisão, mas ela resolveu parar. Mas todo o tempo, que foram somente alguns meses, que ela parou de trabalhar, ela ficou se cobrando se era realmente necessário ela fazer o que ela fez. Então, essa é a pressão da sociedade, a pressão do masculino que tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Nas nossas relações amorosas, por exemplo, a maior dificuldade que a gente tem é na comunicação. Porque para a gente ter uma comunicação empática, uma gentileza, né, para a gente ter uma abertura para escutar o outro, para entender o outro, a gente tem que se conectar não só com o nosso feminino aqui dentro, mas com as nossas emoções. E se a gente não se conecta com as nossas emoções, fica muito difícil também da gente trazer clareza para a nossa comunicação. E também nas relações, principalmente quando a gente quer comunicar alguma coisa, a gente precisa da vulnerabilidade. A gente precisa confiar para se tornar vulneráveis, para comunicar, para pedir o que a gente precisa, para dizer o que a gente está sentindo, para construir uma relação verdadeira, com base forte. A gente precisa desse feminino. Então vamos seguir adiante. Se lembra que eu comentei que, né, a nossa sociedade ela está muito masculina, já faz milênios de anos, e desde antes da guerra, ali, muita repressão ao feminino, a mulher nunca teve voz, nunca pôde expressar a sua vontade. Então, com a mulher foram as qualidades. E isso, gerações após gerações, a gente foi crescendo, suprimindo essas mulheres, né? Não sei se você sabe, mas lá em 1600 e tanto que teve a, né, qual é o nome do evento? Teve que eles queimavam as mulheres, né? Que eles chamavam as mulheres de bruxas. Eles queimavam nas fogueiras. Isso tudo
a gente traz, né, na nossa ancestralidade essa dor, esse medo de expressar as nossas qualidades femininas, nossas emoções. Só que numa sociedade que traz muita valorização para o masculino, o que acontece? Que nem um pêndulo, que nem os extremos. Um pêndulo. Um pêndulo vai de um lado para o outro. O feminino e o masculino são duas polaridades. São dois lados da mesma moeda. São dois lados diferentes, mas que se complementam. Então, um pêndulo, para ele ser saudável, para ele, né, ele está em movimento, vai de um lado e para o outro. O que a gente vê? Eu vou dar um exemplo aqui muito claro da nossa política. As nossas relações hoje em dia estão muito polarizadas, não só na política, né? Em vários locais, mas na política é claro como está polarizado e como gera briga, como gera agressividade, como gera violência, né? Uma arrogância, E por que isso? Quando a gente quando a gente está presa nessas qualidades saudáveis e maduras do masculino, o que acontece? Cria-se sombras. O pêndulo fica preso num canto. Se cria sombra. Se cria feridas. Se cria a imaturidade do masculino. Que, na verdade, se vocês verem aqui, a nossa sociedade, ela está muito insensível. Ela está violenta. A gente viu guerra na Rússia em 2022. A gente ainda estava vivenciando guerra. A gente está cheio de, faltou ali, tá com uma fome de poder, tá com um vazio de espiritualidade, tá nessa arrogância, tá nesse mecânico do fazer, 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 sem saber se está certo, sem saber se sentir, né? Nesse domínio, nessa agressividade, nessa força, como eu comentei. E o que acabou acontecendo com as mulheres também? A nosso lado feminino, a gente fica muito sentimental, a gente fica dependente, a gente se sente uma vítima, a gente fica sem foco, fica irracional, a gente fica fraca, a gente acaba até manipulando para ter o que a gente quer, em detrimento de nós mesmos. A gente está carente. Não quer dizer que ou tu é isso, ou tu é aquilo. Nós somos o E. Nós somos o E. Nós somos isso e somos aquilo. Depende, novamente, qual é a minha principal. Por isso que eu perguntei para vocês. Se vocês anteriormente, nessa pergunta aqui, se você respondeu um ou dois, provavelmente, se você respondeu um, você vai estar aqui. E dois, você vai estar mais aqui. Eu, sem dúvida alguma, me vejo aqui. E com muitas mulheres que eu trabalho, a gente se vê aqui. E nessa sociedade atual que a gente tem, quando a gente trabalha muito ali a constelação familiar, a gente vê termos falando da mulher boazinha, da mulher salvadora, da mulher rebelde, né? A mulher boazinha, não sei se vocês estão conscientes dessas. Não, eu não gosto muito, eu acho muito pejorativo. Eu gosto de falar mais do arquétipo e do estereótipo, então aqui seria assim, o estereótipo da boazinha. A mulher, estereótipo da boazinha, é aquela mulher
mais submissa, mais dona do lar, que diz sim a tudo, que não põe a voz no mundo, pois assim ela se sente pertencimento do sistema. E ela fica liderando as suas emoções, liderando seus desafios, basicamente aqui, nesse quadrante onde eu estou fazendo aqui estou marcando aqui para vocês. Mesma coisa da estereótipo da salvadora, que quer salvar tudo e a todos, que dá tudo de si e não recebe dos outros, porque ela não sabe receber. Ela não está em contato com as emoções. E ela não se sente valorizada por tudo que ela faz no sistema onde ela está. Então, os desafios dela partem daqui. E a mesma história, o arquétipo da Mulher Maravilha, ou da rebelde, né? Aquela mulher que faz, está sobrecarregada, mas ela faz tudo, ela faz primeiro de todo mundo, ela não espera ninguém fazer, ela já sai fazendo. Provavelmente ela deu importância para o lado profissional, ela se sente realizada, essa é a forma dela se sentir realizada, se sentir valorizada, é fazendo, fazendo, fazendo. Só que as consequências disso tudo são essa agressividade, ela vai ter uma comunicação mais agressiva, ela vai ser um pouco mais insensível, ela não vai estar em contato com as emoções. Enquanto aqui, o contato das emoções é demasiado, né? Então, na verdade, olhando esses quadrantes, para mim, na minha jornada do autodesenvolvimento, que eu já fiz aí, já fiz muito curso, já trouxe muito conhecimento de fora, cursos no exterior, para mim esse é o melhor desenvolvimento pessoal para relacionamentos que existe. Pois a gente está falando de uma forma que a gente entende, que a gente vê o mundo, que a gente aprendeu lá na nossa infância em como ver o mundo. E eu consigo ver como é que a sociedade se comporta dessa forma. Porque quando a gente traz clareza desse conhecimento, dessa consciência, eu consigo me portar diferente para que eu ganhe, para que eu crie os resultados que eu quero e que eu preciso para me realizar, né? Aqui a gente está falando também de energia, essa energia, porque existe energia, a gente é energia. E a gente coloca energia, a gente circula energia nas relações. Então, a gente aprende aqui muito mais rápido, o resultado nas nossas relações são muito mais rápidas, é muito mais fácil de visualizar, porque a gente está ciente delas, ao invés de ficar fazendo terapia, que leva anos, é custo. Então, isso aqui eu tenho certeza, a gente vai desenvolver um pouquinho mais, e eu tenho certeza que tu vai sair dessa aula conseguindo aplicar isso nas relações de vocês, ou pelo menos tendo esta visão diferenciada das relações. Deixa eu ver, a gente, então, nesses 4 quadrantes, né, te dá também muito controle de si, de como você vai compartilhar os seus valores, os seus comportamentos, suas atitudes, como você vai falar, uma vez que você tem essa consciência da onde você está. Por isso que eu perguntei para vocês aonde vocês estão, para entender. Porque, na verdade, o grande segredo, eu vou comentar mais tarde novamente, mas eu já vou dar aqui uma palhinha para vocês. O grande segredo é o seguinte: se vocês veem que vocês estão tendo uma reação agressiva, seja com o filho de vocês, vamos dar o exemplo, ou até com o marido, né? Com o parceiro que chega em casa
Ou sai do banho, larga a toalha ali, ou larga o sapato lá, daí tu pede uma vez, pede outra vez, não resolve, já berra, já briga. Você está aqui. O que que a gente tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar é sempre o oposto, no diagonal. É trabalhar o feminino. É tentar entender. É sentar e conversar. Mas não uma conversa de que é onde tu vai impor o que tu quer sobre o outro. Mas é impor. Dizer, olha, eu me sinto que você não me escuta. Eu já estou me sentindo sobrecarregada com tudo que eu tenho que fazer. Pode me ajudar, eu preciso da tua ajuda. De tu colocar o sapato no lugar, a toalha. Eu preciso disso. Vai fazer bem para mim. Eu vou me sentir ouvida. Você entende isso? Você tem alguma coisa, né? Daí você desenvolve a conversa, mas tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar, me ajudar? Na verdade, quando a gente começa a trabalhar dessa forma, a gente vê que as relações não é a relação eu sobre você, nessa questão do poder. Eu é eu e você. É a gente juntos trabalhando por uma relação. É uma flexibilidade entre essas duas polaridades aqui. E isso é uma ordem natural da gente. Estudos já comprovam que isso é natural. Quando as pessoas começam a trabalhar esse novo olhar, a trabalhar esse novo comportamento, as coisas começam a se encaixar. Porque essa é a nossa essência. Esse é o fluxo da vida. Claro que, né, gente, é orar e vigiar. Porque quando a gente está muito aqui na empatia, adivinha o quê? Cai para baixo. A gente tem que colocar uma ação, tem que botar uma clareza, tem que buscar, né? Buscar uma clareza, ter coragem, ter uma assertividade, uma direção, uma disciplina para mudar, para sair daqui. Então, na verdade, é um orar e vigiar. E eu já implemento isso na minha vida faz 2 anos. E eu já vi pessoas começando a implementar. Tem sim resultado, gente. Mas sim, é um resultado contínuo. É um resultado que vai depender da sua vontade de criar relações, de criar esse novo olhar, né? E implementar na tua vida, nos teus relacionamentos, principalmente o relacionamento contigo. E eu tenho certeza que você vai aplicar saindo da sua vida, saindo dessa reunião hoje, dessa aula hoje. Isso. E para entender melhor, nós vamos também ver como é que acontece essa dinâmica nos nossos relacionamentos. Quais são as sombras dos relacionamentos e como é que a gente aplica essas dinâmicas para acabar com essas sombras, né? E eu escolhi a comunicação, porque, na verdade, no curso onde eu trabalho mais essas qualidades, porque aqui, na verdade, é um extrato do que eu trabalho mais especificamente, né, dentro do curso Alquimia das Relações, é o que eu trabalho mais especificamente, aqui sendo um extrato. Então, a comunicação, ela, como é mais fácil da gente entender ela olhando neste gráfico aqui, das 7 sombras que a gente fala sobre elas, eu vou trazer a comunicação. Mas antes disso, eu quero pedir licença para vocês, que eu vou falar rapidamente sobre o curso A Alquimia das Relações, que é onde eu trabalho sobre que eu trabalho essa dinâmica, este novo olhar nas relações.
O que é esse curso, então? Na verdade, é uma mentoria em grupo que ele aplica esses conceitos dessas polaridades nas relações. Ele traz uma visão nova do comportamento de cada polaridade, de cada quadrante, né, de cada maturidade emocional, para que a gente encontre esse equilíbrio, essa flexibilidade entre as polaridades. É um curso bem prático, com informações bem didáticas, né, para que você consiga implementar isso na sua vida. E para quem ele é? Ele é para mulheres que buscam uma melhoria em suas relações, uma maturidade emocional que vai sim reverberar nos resultados das suas relações, né? No que você busca com as suas relações. É também para aquelas mulheres que buscam compreender melhor os pares, sejam eles amorosos ou no trabalho, né? Objetivando umas relações saudáveis e prósperas, no trabalho principalmente e na relação amorosa. E também para aquelas que buscam ser felizes e se realizarem na sua vida. A entrega, na verdade, são 6 encontros online pelo Zoom, de 1h30, nas quartas-feiras, 8 horas, assim como foi esse webinário, começando semana que vem, na quarta-feira. As aulas elas vão ficar gravadas e serão disponibilizadas na plataforma. O bônus dessa turma, que é a primeira turma de 2023, vai ser o Hot Seat. Na verdade, o Hot Seat é uma mentoria ao vivo comigo e com o grupo sobre o seu relacionamento, caso você queira vir para o Hot Seat. O Hot Seat não é obrigatório, é aberto para aquelas que desejam pedir ajuda nos seus relacionamentos, que vai ser uma semana extra do curso, né? E também no curso eu vou dar para vocês a bússola dos relacionamentos, que na verdade é um mapa que traz todas as informações que a gente vai ver ao longo do curso. E nesse mapa você vai entender o que você está fazendo diferente e como fazer diferente. Então, ele te dá uma bússola de como facilitar teus comportamentos, tuas atitudes, tua comunicação no momento que você sente um desafio nos seus relacionamentos. O curso, as vagas estão abertas a partir de hoje e ele fica até domingo, dia 12. O preço dele é de R$ 497. Ele é vendido pela plataforma da Hotmart, então tem várias formas de se pagar. Pode parcelar em 2 vezes, no Pix, no cartão de crédito, no boleto e assim por diante. Esse preço é para essa primeira turma. A segunda turma eu estou já pensando em aumentar, porque esse curso tem um valor incrível. E eu vou passar para vocês aqui o curso com uma expectativa. O feedback da primeira turma, de uma das alunas da primeira turma, é rapidinho, é 1 minuto e meio, e é muito bonito a gente ver o que ela diz, porque é alguém dizendo o valor do curso. De me entender mais como mulher e entender mais o meu papel nas relações e o meu comportamento nas relações. Então, fiquei com essa curiosidade, quero saber o que a Ana vem para falar sobre esse assunto, que tá um monte de gente falando, mas cada um fala de coisas diferentes e sempre com um peso, né, de que a mulher tem que ser assim, o homem tem que ser assado, padronizando, colocando em caixinhas. A forma como tu trouxe em tom de suavidade, compromisso com a gente e clareza. Tu ajudou a construir esse conceito de forma com que a gente linkasse com a nossa realidade. O caminho é tu ir construindo um equilíbrio que funciona para ti. Eu senti assim que o curso ele veio para trazer clareza e
uma forma de conseguir se autogerenciar. A questão da liderança, de ser uma pessoa independente, de ser uma pessoa que sabe buscar os seus sonhos, que isso para mim é o meu maior desafio, e isso me fortaleceu. Eu consigo não me sentir mais tão pequena. Eu consigo dizer, não, eu me lidero, eu me posiciono, eu estou segura de mim. Eu acho que é um curso fundamental para toda mulher, para que ela se sinta acolhida através da clareza e tenha coragem de ser quem ela é e tentar fazer com que isso seja uma jornada saudável e não uma jornada pesada para se adequar ao ambiente, mas que tu consiga se entender para agregar a tua personalidade, né? E não para ser subjugada ao meio. Eu gostei muito desse depoimento dela e por isso que eu trouxe aqui. E se vocês veem quantas vezes ela falou da clareza, porque para a gente mudar, para a gente encontrar um novo olhar, para a gente fazer diferente, para a gente, se a gente quer ter resultados diferentes, a gente tem que fazer diferente. E para fazer diferente, a gente tem que ter clareza do que fazer diferente. E essa metodologia aqui, ela nos traz essa clareza. Ela nos dá novos meios de como fazer. Então, eu adorei que ela trouxe ali bastante a clareza, porque isso é verdade. Então, aqui, como eu prometi para vocês, vamos passar aqui as sombras que prejudicam os relacionamentos. Quais são elas? E só eu me esqueci de comentar. Nós vamos colocar lá no grupo do WhatsApp o link de compra do curso. Então, não se preocupe que vai estar lá. Eu vou estar presente no WhatsApp. Se você quer tirar alguma dúvida, comenta lá comigo, me procura lá, eu estou lá como admin. Me manda mensagem que a gente conversa, tá? Então, quais são as sombras que prejudicam os nossos relacionamentos? É a saúde emocional, ou seja, a nossa consciência emocional, a nossa maturidade emocional sobre nós. É também a saúde financeira, como eu lido o dinheiro, porque isso, infelizmente, é inerente, né, às nossas relações, à nossa vida. A saúde física, como é que eu lido com a minha saúde, como é que eu lido com a saúde do parceiro. As influências externas, que eu comentei um pouco antes, né, o quanto eu deixo as influências externas em relação a mim, ao que eu sinto, a quem eu sou, a como eu me expresso, ao que eu sei o que é o melhor para mim, ao que eu sei como eu vou conquistar o meu sonho. E também, em termos de relacionamento, um casal, como é que a gente deixa, como é que eu deixo influenciar os comentários, os desafios externos a este relacionamento, né? Também os relacionamentos, né, as expectativas que a gente tem das relações, isso prejudica muito os relacionamentos, e aí também está muito ligado com a comunicação, que ali é uma das sombras, e também o sexo é outra sombra que a gente tem que saber lidar, principalmente nós mulheres, que até hoje em dia a gente reprime menininhas de 3 anos sobre o sexo, sobre o corpo dela. E como a gente, então, encontrar num relacionamento um prazer sexual que o homem foi estimulado sempre a encontrar e a mulher não. Como a gente lida com essas diferenças? É um assunto bem interessante, bem pertinente. Então, vamos para a comunicação. Então, olhando essas qualidades aqui que a gente já viu, né? As qualidades maduras do feminino, saudáveis, a parte luz, se a gente quiser falar dessa maneira,
Aqui é o masculino, são as qualidades saudáveis do masculino. Aqui embaixo nós temos as qualidades imaturas, tóxicas dessas polaridades, muitas vezes que criam feridas nas nossas emoções. Então, quando a gente olha isso, quando a gente pensa na comunicação do feminino, vamos começar pelas imaturidades, que eu acredito que sejam mais interessantes, mais fáceis da gente perceber a característica da comunicação do feminino imaturo. Quando a gente tem um desafio na nossa vida e a gente vibra neste quadrante aqui, embaixo, na esquerda, como você acha que será a comunicação, a sua comunicação, a comunicação dessa pessoa? Porque muitas vezes você pode, então, estar vibrando no masculino, mas você interage com alguém que vibra no feminino. E tendo essa clareza que a pessoa está vibrando no feminino, você tem que tirar ela daqui e levar ela para uma direção, para uma ordem, né? Um foco, para uma clareza. Essa é a jogada, essa é a flexibilidade. Qual seria, então, esse tipo de comunicação? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho, porque eu sei a resposta para mim é bem claro, né? Eu gostaria de interagir com vocês para entender o que vocês falam. Na verdade, essa comunicação é uma fala demais. É aquela pessoa que fala, fala, fala e não dá espaço para os outros falarem. Ela está no feminino ferido, no feminino imaturo. Quando a gente vai, então, e eu acredito que vocês conheçam alguém aqui, quando a gente vai, então, ver qual é a imaturidade do masculino em relação à comunicação. A pessoa que está no masculino imaturo, em relação à comunicação, ela evita falar. Ela não fala, ela não quer discutir. Ela vira as costas e vai embora. E deixa a outra falando sozinha. Em qual de vocês estão aqui? Às vezes pode ser uma relação específica, com uma pessoa específica. Vocês vão estar mais do lado feminino ou estar mais do lado masculino. Isso varia. Vamos ver então como é que é a comunicação do feminino maduro. Como vocês acham que é esse feminino maduro, essa comunicação do feminino maduro? É uma fala mais empática, é uma fala que compreende, é uma fala que escuta, que acolhe o que o outro está dizendo. É uma fala que entende antes de responder. E como é que será que então é a fala do masculino maduro? A comunicação desse masculino maduro. É uma fala assertiva, é uma fala direto ao ponto, é uma fala que entende o que precisa trazer, qual é a importância do trazer, né, na situação em que ela está. Então, novamente, gente, na verdade é isso. Essa é a dinâmica. Claro que muito resumida aqui, mas para que vocês consigam entender como é que eu trabalho isso dentro da alquimia das relações.
E, e claro que de uma forma muito mais aprofundada, muito mais exemplos, muito mais práticas, e também com práticas de acessar, de entender internamente, para você se conhecer, para entender quais são esses bloqueios, para que você possa trabalhar diretamente isso com você. Então, eu espero que você tenha gostado. Aqui está o link da página de compras lá da Hotmart. O link também vai estar lá no WhatsApp. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. E qualquer coisa, me chama lá no WhatsApp que eu tiro as suas dúvidas, tá bom? Um beijo e até mais.